o executivo tem perdido poder. Se você não concorda com isso, pode depois na sua resposta ponderar. Mas a gente tem visto o executivo perder bastante poder em detrimento do legislativo no Brasil na última década. Uhum. Você acha só que nas eleições a população se divide com relação à eleição presidencial? Assim, você acha que não é a hora do brasileiro escolher melhor o deputado e o senador e parar tanto de brigar na mesa do Natal? Precisa de deputado? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Não mandam? Estão ganhando cada vez mais poder. Nas emendas? Então, esse ponto é fundamental a gente discutir isso aqui. Primeiro, queremos ser um país de primeiro mundo? Pergunto para vocês, pergunto para quem está escutando vocês querem ser um país de primeiro mundo? Você acha que a gente consegue? Qual é o caminho? Qual é o critical path para chegar num país de primeiro mundo? E eu vou dizer, politicamente, é um parlamento forte. É um parlamento honesto, idôneo, representativo e que, de fato, domine a discussão política e a agenda política. Então, isso é o fundamental. Nenhum país desenvolvido, nenhum, se tornou desenvolvido com um executivo forte. Vamos fortalecer o executivo. Bota lá um presidente que vai ser o cara e faz tudo e papapá. Se você for ver o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, eu vou entrar no caso dos Estados Unidos. Todos os movimentos de democratização que aconteceu nos últimos 300 anos significou que os parlamentos, os congressos ganharam mais força do que as outras instituições. E se tornou o fórum de discussão de legislação, de política pública, de organização de Estado, de separação de poderes, de quem faz o que e como, de transparência. É ali o fórum. Você não adquire transparência fortalecendo o executivo. Muito pelo contrário, você viu o que o Lula está fazendo, botando sigilo de 100 anos em tudo. Não, ninguém mexe, porque são as minhas decisões. Mesma coisa com o judiciário, entrega então para o judiciário, vai fortalecer o judiciário. Isso vai ser conduzente a uma democracia desenvolvida? De jeito nenhum. Todos os países se tornarem desenvolvidos precisam de um parlamento representativo. Temos isso? Não, não temos. Precisamos de reforma no parlamentarismo brasileiro. Precisamos de voto distrital para aproximar o eleitor do eleito. Veja o voto proporcional, que absurdo que é. Você tem um puxador de voto, aí pega lá vários deputados que vêm de reboque. Não, até tem vários. O Tiririca já passou o ciclo do Tiririca, agora tem outros que são puxadores. Sim. Mas você vê a fragilidade. Puxa, não, tem vários agora, novos que são puxadores. Mas veja como isso distorce a representatividade. Como é que é feita essa proporcionalidade? Quem é que vai receber voto? Quem é que vai vir junto com ele? Você não sabe como é que é distribuído. A fórmula existe, está lá. Mas é muito difícil para o eleitor saber se de fato vai ser bom. Enfim, tem muitas reformas aí no parlamento que precisam ser feitas. Então, precisa equacionar os poderes. É por isso que eu escrevi um livro, Os 7 Poderes. Essa ideia de ter 3 poderes, isso já acabou. Acabou com até na Constituição norte-americana, não são só 3 poderes. Tem um 4º poder que chama-se federalismo. O poder central norte-americano, do presidente norte-americano, ele é um poder de relações exteriores. Ele não é um poder de governo e interferência na vida do cidadão. Você pode ver. Aliás, as leis federais dos Estados Unidos, elas são sugestões federais. Elas não são leis federais, são sugestões. Elas só se tornam leis federais depois que a Assembleia Estadual aprova. E depois que 3/5 das assembleias estaduais aprovam, aí se torna uma lei federal. Caso contrário, é uma mera sugestão. Então, isso é o que é o presidencialismo norte-americano. Ele é um poder de relações exteriores, de forças armadas, diplomacia, moeda, macroeconômico, e aí ele tem poder, aí sim é um presidencialismo. Mas do ponto de vista de governo, ele não governa o país. Quem governa o país são os governadores. Então essa é uma distinção muito, muito importante aqui para o Brasil, porque o Brasil foi organizado da mesma maneira, só que é driblado constantemente. Nós não temos o federalismo norte-americano, que limitaria todos esses absurdos que o governo federal está fazendo. Então o que acontece? Nós temos lá um grupo criminoso que assume o poder central, dribla o federalismo e ele controla a vida de todo cidadão.
E o cidadão fica sem um recurso de se defender em qualquer fórum. Está sendo praticamente acuado pelo Poder Federal. E o governador, o prefeito não serve para muita coisa, assim como os vereadores e os deputados estaduais. Ficam completamente à berlinda do que é a coisa pública. Então, tem muita coisa errada no nosso sistema, e uma dessas coisas que a gente está falando aqui é qual é o caminho para um país desenvolvido. E eu garanto para vocês, não é fortalecendo o executivo. É muito perigoso isso aí. É o que forma as ditaduras. Se você for ver no mundo, todos os países com os menores IDHs em desenvolvimento humano, as ditaduras, as tiranias, os grandes escândalos de corrupção, tudo república presidencialista com um presidente forte e um legislativo pequenininho, só fantoche. Então é isso. Então é por isso, se você fala que hoje temos um congresso fantoche, estamos chegando lá. Estamos chegando lá nesse padrão de país subdesenvolvido. Mas você acha que o executivo está se fortalecendo ou se enfraquecendo? O executivo, ele tem... Então, o Brasil é uma jabuticaba, não é presidencialismo, não é parlamentarismo. O parlamento deveria ter poderes, né? Deveria comandar a discussão pública e tal. Mas aí, o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram para enfraquecer o parlamento. Primeira coisa, agência reguladora. As agências reguladoras agora são dotadas do executivo. Então, ANEEL, Anatel, CAD, IBAMA, uma lista muito grande de agências reguladoras. Foi criada, são de responsabilidade do executivo. Quem nomeia para essas agências é o executivo. E o que essas agências fazem? Elas fazem legislação. Só que eles não são eleitos. Então foi transferido um poder que era do Congresso, foi transferido para as agências reguladoras do Poder Executivo. Faz tempo, né? Muito tempo, nos anos 90. Isso é estrutural, claro, mas isso é o caminho de fortalecimento do Executivo foi sempre a bandeira da esquerda totalitária. A esquerda totalitária quer um presidente forte. A esquerda totalitária exige o ditador do proletariado, ainda no conceito de organização de Estado. Um cara que vai concentrar todo o poder e depois ele supostamente ia distribuir magnanimamente toda a propriedade privada de uma maneira correta. Essa que era a ideia marxista. Então eles lutam por isso ainda. Você veja, quer um detalhe? Lembra quando o Temer passou a PEC do teto de gastos? Limitando os seus próprios gastos? Quem foi contra? Ou seja, ele está tirando o poder dele. Ele está limitando o quanto que ele pode gastar, certo? Quem foi contra? A esquerda foi contra. A esquerda foi contra porque falou, não, o presidente não pode ficar limitado nos gastos. O presidente tem que ter gastos, possibilidade de gastos ilimitados. Então, o jogo deles é muito mais de organização de Estado, essa questão de ciclo eleitoral, isso é ok. Eles querem ganhar os ciclos eleitorais, não tenho dúvida. Mas a organização de um Estado totalitário é tão importante quanto ganhar uma eleição. Isso, o brasileiro médio ainda não entendeu isso aí. E não entende que as instituições que foram criadas até agora, todas elas foi pela mão da esquerda, com a chancela do centrão corrupto. É isso que aconteceu. E aí eu vou entrar na questão do Congresso versus o presidente agora. Então, o executivo foi se fortalecendo, agências reguladoras foi um primeiro passo, tirou a competência do Congresso, passou para o executivo, ele nomeia, você vê que eles se degladeiam para nomear quem que vai nomear para o CAD, quem vai nomear para o IBAMA, para o IFAM, todas essas agências aí tem... O CAD não dá dinheiro, outros lugares dão. O CAD é o maior banco de investimentos do Brasil. O CAD que aprova a fusão e aquisição, a criação de oligopólios e monopólios. Então, se você hoje quer ser um monopólio no Brasil, se você não tem o seu nomeado lá no CAD, você não aprova. E quanto que custa isso? Que é um cargo burocrático. Será que é só pelo cargo mesmo ou é pelo poder do cargo? É pelo poder do cargo. Então, essas agências reguladoras, na minha opinião, muitas delas têm que ser extinguidas e passar a ser comissão permanente do Congresso. Então, a discussão que da Anatel, ANEEL e tudo mais, seja em comissão permanente qualificada dentro do Congresso Nacional. Como é os Estados Unidos, tem comissões que definem praticamente tudo, de energia, comissões até de defesa, tudo isso bem mais, eu diria que mais temporal, mais voltado ao representante definir e não a um tecnocrata ficar definindo permanentemente. Então essa é uma das coisas. A segunda coisa que veio, teve outras coisas que também fortaleceram, mas teve um ponto que é importante, essa questão da emenda parlamentar. Porque a emenda parlamentar é um pouquinho do orçamento do erário público federal
que o Poder Executivo usa para fazer maioria. Que o presidente não tem maioria, é difícil de você obter uma maioria no voto proporcional. O modelo eleitoral gera todo esse arco-íris de partidos. Se fosse voto distrital, concentraria naturalmente em menos partidos, mas com o voto proporcional, naturalmente você faz o contrário, você extrapola, você está sempre botando o partidinho com 1% vai estar lá representado. Então você tem sempre um arco-íris aí que tem que gerenciar. Então é muito difícil de gerenciar com voto proporcional. A maioria dos países saíram do voto proporcional. A França, na Quinta República, adotou o voto distrital. Assim como a Alemanha, com o fim da República de Weimar, também adotou o voto distrital. Por quê? Primeiro que não é representativo. Segundo que você não consegue fazer maioria, não consegue governar o país. Então o parlamento precisa ter essa mudança. Mas de qualquer maneira, então as emendas são usadas para você formar essa maioria dentro do voto proporcional. É isso que é o problema. Quando você tem um deputado cuja função é legislar e vistoriar o poder executivo, e de repente agora você dá mais um poder para ele, que não é constitucional, é o poder de usar a emenda, direcionar a emenda individualmente. E para que ele vai usar isso? Ele vai usar isso para fazer cabos eleitorais, para fazer ali uma composição de base eleitoral para ele, comprar voto diretamente. Então isso está distorcendo o modelo parlamentar, porque agora você tem vários parlamentares que são eleitos, eles não estão lá para vistoriar o governo, eles não querem debater nenhuma política pública, eles não querem fazer mudança nenhuma de sistema nenhum, eles querem só receber a emenda. Para ser reeleito. E eles estão lá só para isso. Claro que alguns até falam, não, eu quero a emenda para ajudar a minha cidade. Podemos até dar o braço a torcer aí, alguns que têm esse grau de honestidade. A galera rouba muito nas emendas? Demais. Mas se sustenta uma parcela da economia lá dos parlamentares violentamente. Não tem a mínima dúvida. Acho que os órgãos de controle já sabem quem fazem. Eles pegam um ou outro que fazem mais. Mas aí tem um número gigante de rachadinha lá. Eu até protocolei lei contra a rachadinha, né, tipificando esse crime. Porque, de fato, é o que vem com a emenda parlamentar. Então, e não é pouco, você imagina, cada deputado. Aí tem outro problema. Imagina o seguinte, hoje eu sou deputado, recebo 30 milhões de reais de emenda para gastar todo ano. É 30, não é mais? Né? Varia, né? Varia. Está numa comissão, está no partido? Não, aí tem as emendas, as emendas individuais, ainda tem emenda de bancada, tem depois emenda de comissão, então essas aí eu não vejo problema, porque é um conjunto que define para onde vai as emendas. Acho que até aí é um debate mais transparente. Agora, quando você tem uma individual, então o que acontece? Você imagina aí, 3, 4 anos de usando emenda, e se eu tivesse má fé, eu estaria usando essa emenda não só para rachadinha, mas também para formar cabo eleitoral. Qual é a chance de uma renovação? Quando eu já gastei 30 milhões de reais aí formando um nome, formando reputação, comprando voto, qual é a chance de um novo deputado que não tem recurso comensurável, mesmo que ele entre no partido, o partido dê lá 2 milhões de reais para ele fazer campanha, eu já gastei 120 milhões em emenda. Aí chega no processo eleitoral, o novo entrante está completamente fragilizado. Então, essa questão de representatividade, ela fica completamente distorcida. Então, você veja, emenda parlamentar, ela está sendo usada de uma maneira para distorcer o parlamento, e aí um dos problemas, você acaba não tendo parlamento.